Boa noite, turma. Como é que vocês estão? Como é que estão passando esse período aí? Agora tivemos a notícia de que as aulas ainda vão ser postergadas mais um tempo. Então, vamos seguindo. Como é que foram de Páscoa? Para alguns parece feriado todo dia, para outros que estão trabalhando é vida que segue, né? Então vamos lá, nós temos mais uma unidade para estudar. Hoje vamos estudar as penas restritivas de direito. Já vimos muita coisa sobre as penas privativas de liberdade. Depois vamos tirar as dúvidas, vamos conversar um pouquinho. Mas por enquanto, por hora, vamos trabalhar com os artigos 43 e seguintes do Código Penal, tá? Do artigo 43 até o artigo 48 são os artigos do Código Penal que tratam das PRDs, tá? Para quem já foi dar uma olhada lá no material, eu tô com ele aqui. Para quem já foi dar uma olhada lá no nosso material disponível no portal, no início ali da conversa sobre as PRDs, eu falo um pouco para vocês da ideia, de como surgiu, dos eventos históricos aí que marcaram o surgimento das penas restritivas de direito, e como vocês devem ter notado, quem já leu e mesmo quem não tenha lido tem essa noção de que as PRDs elas surgiram como uma forma de impor uma sanção penal ao indivíduo que não restritiva de liberdade, né? É uma forma de restrição de direitos diferente da restrição da liberdade, da segregação. E qual é o objetivo principal, assim, das PRDs, né? Por que o Brasil, e não só o Brasil, como outros países, pensaram nessas formas aí, que a gente chama de alternativas à pena prisional? Por vários motivos, dentre eles a falência da pena de prisão, né? A pena de prisão, a ela foi dada a missão de recuperar, né, de ressocializar o delinquente, e é uma missão muito ousada, né, muito audaciosa, querer que uma pena por si possa recuperar o indivíduo. Aquilo que os agnósticos diziam, que vocês também já pesquisaram, a gente tem que recuperar o indivíduo apesar da pena e não através, não pela pena, né? Então, a ideia das PRDs foi justamente impor ao indivíduo condenado uma sanção diferenciada, uma forma de fazer com que o indivíduo cumpra a sua condenação, que não através de uma pena privativa de liberdade, tá? Essa é a ideia, então, das chamadas penas alternativas à prisão. Quando eu estudava lá, né, há muitos e muitos anos atrás, a gente, no meu curso de Direito, a gente falava de direito alternativo, tinha movimentos de direito alternativo. E por que hoje vocês nem ouviram falar desse tipo de movimento? Porque direito alternativo era algo que sugeria muita insegurança jurídica, né? Não que a gente não tenha hoje aos montes, né? Da forma como o nosso sistema jurídico vem trabalhando. Mas naquela época se viu o direito alternativo como era uma alternativa às decisões que eram consideradas injustas, as decisões menos eram escolhas por decisões menos legalistas e mais apropriadas para o caso concreto. Então, esses doutrinadores diziam na época, entre uma pena injusta e um descumprimento da lei, nós ficamos com o descumprimento da lei e vamos impor uma sanção justa. Então, a gente tinha até congresso de direito alternativo e acabou morrendo o movimento por conta da insegurança jurídica, né? Cada juiz impor uma sanção que achasse mais justa para o caso concreto, imagine a confusão que ia dar, né? Então, aqui, quando a gente fala em penas alternativas, elas não são alternativas à lei, é bom que isso fique bem claro para vocês. Essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. Quando a gente fala em penas alternativas à prisão, são alternativas à prisão tão somente, mas não alternativas à lei. Então, todas as PRDs, elas estão dispostas expressamente no Código Penal. A gente não pode o juiz inventar uma PRD, né, de acordo com a sua noção de justiça ou daquilo que possa ser mais eficaz para o caso concreto, tá? Ele tem que escolher dentre as penalidades restritivas de direito estabelecidas pela lei.
tá? Então, quando fala em penas alternativas, não são quaisquer penas aí ao livre-arbítrio do julgador, são as penas alternativas à segregação, tá? Então, com essa ideia inicial, vocês fiquem com essa ideia inicial, e a gente vai passar a falar, então, da natureza jurídica das PRDs, mas em seguidinha no próximo bloco.